Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Então, lembrando aos irmãos que temos alguns livros para doação aqui na próxima porta, na última poltrona. Aqueles que quiserem podem pegar os livros. Temos também alguns exemplares de livros à venda, livros novos e alguns de edições um pouco mais antigas. Também, se tiverem interesse, podem olhar ali. Lembrando dos nossos grupos de estudo, que acontecem às terças-feiras, a partir das 19 horas, e aos sábados, a partir das 14 horas. Também lembrando da evangelização infantil, que também ocorre no sábado, a partir das 14 horas. Então, aqueles que tiverem interesse, podem se informar com os trabalhadores da casa. Lembrando também que a gente tem o Clube do Livro, né? Aqueles que tiverem interesse podem também se informar. No Clube do Livro, a pessoa recebe um livro por mês ali, uma edição que a Ferdes envia todo mês, um título escolhido por eles lá, e mediante uma contribuição ali, a pessoa se associa no Clube do Livro e vai ajudar a casa e também vai receber o seu livro todo mês. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir a diferença, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, aceitando, como ele fez, o mundo pecador tal como é, e não como gostaria que fosse, confiando que Deus fará bem todas as coisas se eu me render à sua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus abençoe. Boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria, né, a gente estar aqui nessa casa de oração. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem, através dos estudos, tentado aprender cada vez mais e, de certa maneira, também caminharmos para que a gente consiga, aos poucos, mas sem parar, alcançar uma evolução que não é para a gente chegar lá e dizer assim, eu ganhei. Não é uma evolução que é como se fosse a gente estivesse competindo para ver quem é que vai ser a pessoa mais perfeita, mas é uma competição para que a gente, mas é uma ideia de que quando a gente consiga caminhar, a gente possa chegar em algum momento da nossa vida e dizer assim, que bom que eu estou nesse lugar, esse lugar me traz paz, esse lugar me traz amor, esse lugar me enche de afeto. E nós estamos, irmãos e irmãs, caminhando para isso. Se nós não estivéssemos caminhando para esses passos, nós não estaríamos aqui com praticamente a casa espírita lotada de pessoas, né? Fora os nossos irmãos desencarnados, que nós sabemos que também estão junto conosco, aqui nos inspirando, trabalhando aí junto, né? Muitas vezes socorrendo os nossos irmãozinhos desencarnados, muitas vezes auxiliando nós mesmos que estamos aqui, que quando a gente se entrega para esse momento na casa espírita, a gente sai diferente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer assim, venho à casa espírita
ou seja lá onde for, a religião que for, que de lá tu vai sair curado, com os problemas resolvidos. Se tu tá com depressão, a tua depressão vai acabar. Se tu tá... Eu tenho muita dificuldade para dizer isso. Por quê? Porque eu acredito que tudo que é muito rápido, tudo que é assim com promessas rápidas, tudo que não vai exigir, de certa maneira, um esforço nosso, uma melhora íntima, ela não vai funcionar assim, não. É claro que, de repente, em uma doutrinária, em um lugar que a gente vai sentir sendo tocados pela espiritualidade. Há muitos que podem ser tocados pela espiritualidade nesse momento. E eu não tenho dúvidas disso. Há muitos que vão sentir um chamado, por exemplo. Há muitos que vão sentir uma inspiração para que aquela situação que hoje está preocupando, que está trazendo uma dor, para que alivie. Agora, chegar aqui, né, na frente, e isso é muito bom, eu fico muito feliz por estar nessa doutrina, porque a gente não faz isso. Se alguém faz assim, ó, é raro, mas a doutrina, ela não faz isso, ela não promete, ela não tenta vender ilusões. Ela pega e diz assim, olha, tem duas situações para o que está acontecendo contigo. Uma é por consequências de outra existência, que nós já vamos falar. A segunda é por consequências desta mesma existência, por consequências nossas, do que a gente está escolhendo. Só que o que acontece? Vocês percebem que essa doutrina aí, ela passa e bota muita responsabilidade para nós, né? Mas que bom. Que bom que a gente não está dizendo assim aqui aquelas perturbações, aquela dificuldade às vezes de se organizar em determinados aspectos da nossa vida não é a culpa do demônio. Não. Existe espíritos que ainda estão na ignorância e nos influenciam? Existe. Nós sabemos. E o livro dos Espíritos diz muito mais do que a gente consegue pensar. Muito mais do que a gente imagina. Existe sim. E muitas vezes ainda é eles que nos dirigem. Mas, para chegar até essa situação, e muitas vezes até numa obsessão, quem abriu as portas? Nós. Nós abrimos as portas. Porque na nossa casa, por exemplo, não entra ninguém, né? Pelo menos deve ser assim, que não é convidado. E aqui para o nosso templo, para o nosso coração, para nós espíritos, é a mesma coisa. Só que também é natural que, vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo, dessas dificuldades que nós estamos enfrentando no dia a dia, nessas situações que acontecem, que muitas vezes entristece, muitas vezes nos deixa com dúvidas, muitas do futuro, né? Porque sempre que alguém vem aqui falar, se for trazer um exemplo clássico do que está acontecendo aí fora, vai trazer um exemplo clássico. Primeiro a gente falava muito ali sobre as guerras que estavam acontecendo. Agora a gente está sabendo aí de muitas mortes que estão acontecendo aqui pertinho, no Rio de Janeiro. Então são coisas que nos trazem tristezas, nos trazem revoltas, e ainda por cima trazem brigas, porque um quer achar que sabe o que está acontecendo lá. Um quer julgar o outro, um quer dizer, quer dar sua opinião, quando na verdade a nossa única opinião seria que Deus cuide, que Deus proteja, que não exista um vitimismo completo, mas que também não exista falta de amor com o outro. É isso que o Cristo nos passa. E é por isso que muitas vezes ainda tenho a dúvida de que se Cristo um dia estivesse aqui, se ele voltasse, porque muitas religiões acreditam na volta do Cristo, né? Que ele está voltando. Eu vou dizer assim, ó, eu não sei vocês, né? De repente, cada um pensa da sua maneira. Mas eu acho que ele sacrificado, ir para a cruz, talvez não. Mas eu acho que ele ia levar umas pedradas. Eu acho. Talvez, como eu disse, para muitas pessoas, não.
Mas eu ainda acho. Porque essa criatura divina, esse homem que é um dos maiores exemplos da humanidade, esse homem que só falou de amor, que só pregou o evangelho, mas que era firme também. É aí que a gente tem que entender. Ele não era passivo, ele era pacífico. Que existe uma grande diferença. Por exemplo, a gente pode aceitar tudo e tá tudo bem, cada um faz o que quer, sem suas responsabilidades. Não, Jesus não era assim. Mas Jesus queria sim levar a paz para todos os povos. E por que hoje a gente não faz isso? Por que será que é tão difícil de nós fazermos isso? Por que será que é tão difícil a gente entender que não precisa mais ter muros diante de certas situações? Por que será que é tão difícil saber que a gente precisa acolher todas as pessoas, independente de onde elas estão chegando? Por que é tão difícil? Será que eles não são seres humanos? Será que eles não são pessoas que foram criadas, como eu estava falando aqui no Livro dos Espíritos, simples e ignorantes como nós? Mas eu quero chegar ainda, que não cheguei, no tema. Essa é apenas uma introdução para nós chegarmos no tema, que é a reencarnação. Tá, mas tu falou tudo isso, o que tem a ver com reencarnação? Primeiro, todos nós, a princípio, estamos encarnados, né? Pode ser que alguém que a gente esteja visualizando aqui não esteja. Mas eu falo para os desencarnados. Vocês sabem que vocês estão encarnados, né? Isso que importa. Vamos fazer melhor. Quem está encarnado aqui, levanta a mão. Gente, não me assustem. Vamos começar de novo? Quem está encarnado aqui, levanta a mão. Tá. Os que não levantaram a mão, sejam bem-vindos. Mas é o seguinte, assim, ó, todos nós estamos reencarnados, né? Isso significa que nós estamos reencarnados no mesmo lugar que um grupo de pessoas lá do outro lugar também está. A gente pode até não conhecer essas pessoas, mas o que a gente tem em comum com elas? Algo muito simples, que acabamos até de falar. Que eles estão também encarnados aqui no Brasil, que eles estão reencarnados nesse momento em que nós estamos. Ou seja, Jesus, com essa questão assim da justiça divina, né? Será que ele ia errar? Será que Deus, por exemplo, quando nos criou simples e ignorantes, ele ia errar, ele ia cometer um equívoco de colocar pessoas totalmente diferentes? Só que daí agora alguém pode ficar muito chateado, vai pensar assim, não, mas eu não sou igual aquela pessoa lá que está fazendo aquilo tudo, aquelas barbaridades. Não é isso. Não é isso. É lógico que a gente não é. É lógico que nós não podemos nos compararmos também com pessoas que hoje estão matando, que estão fazendo coisas assim, ó, absurdas. Não é isso, de maneira nenhuma é isso. Mas o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que se a gente está aqui junto, nesse mesmo barco, que Jesus está no leme, é por alguma razão. E é para nós aprendermos juntos. Cada decisão que a gente vai tomar é sobre nossa responsabilidade. Isso a gente tem que admitir. Não tem mais o que essa questão de mistérios da fé, né? Essas questões assim de que mas tá tudo oculto, daqui um pouco vai ser revelado. Não, nós não estamos mais nesse momento, está tudo sendo revelado. A doutrina espírita veio para nos revelar, sem fazer escândalos, sem sair por aí fazendo que pessoas, quando tá gravando, né? Então cuidar. Então, né, a gente está fazendo assim no sentido de que sem escândalos, sem espetáculos, mas está sendo revelado por quê? Porque o próprio Cristo prometeu. Ele disse que ia trazer o Consolador prometido, que explicaria coisas que ele não conseguiu ainda explicar. E o que é isso? Será que quando nós vamos no estudo, principalmente, eu volto a falar no estudo, a gente não sai de lá com as nossas dúvidas um pouco mais
mais resolvidos, assim, a gente não sai lá com algumas certezas. Muitas vezes, em alguns estudos, eu não sei se acontece aqui, mas muitas vezes a gente sai assim, meu Deus, agora complicou mais. Eu achei que eu estava entendendo, né? É isso aí, né? Então é porque tu está estudando. Se tu sentiu isso, é porque tu está estudando. Agora complicou mais. Quando eu achei que era isso, agora vem me disseram que sabe, a gente sai com um nó. Mas isso é bom. Porque durante a semana a gente vai trabalhando com aquilo que a gente estudou. E daí a gente vai percebendo que o estudo também ele é uma terapia. Porque é através do estudo que nós vamos ser consolados também. Mais uma vez, o atendimento fraterno que acontece nas casas espíritas, aliás, você que está assistindo, você que sente vontade é de conversar com alguém, não fique com essa tristeza. Não fique com essa vontade assim, de estar chorando na sua casa. Venha para uma casa espírita, independente da casa espírita, venha porque tem pessoas preparadas para receber, para entregar o amor, porque de repente alguém que vai estar nos escutando nesse dia está com pensamentos negativos ali, está com pensamentos de que está sozinha e não está, e os nossos irmãos, o fraterno, eles vão dar esse suporte, e eles vão dar esse suporte com muito amor. Só que o que acontece? É como se você fosse no médico, fosse no psicólogo, só que a tua dor está tanta que o psicólogo precisa de um reforço. O psiquiatra, vamos dizer assim, ou o médico, ele precisa de um reforço. O que ele vai fazer? Ele vai dar um remedinho para que junto com as terapias, ou seja, vamos dizer assim, junto com o fraterno, né, a pessoa consiga entender melhor o que está se passando na sua vida. Porque daí ela saiu dali, ela chegou na casa dela, pam, mesmo problema. Só que daí tem uma coisa, o que seria esse remedinho? Seria o estudo, a continuação do estudo. Porque daí pronto, daí não tem. Eu estou no fraterno, eu estou recebendo o amor, estou recebendo um consolo, mas nem sempre a gente recebe a parte mais técnica. Até porque muitas vezes não dá tempo. E ali os que estão atendendo, eles querem falar de amor, eles querem atender, eles querem consolar. É impossível hoje que ainda a gente vá ver alguém que está chorando a perda de um filho, por exemplo, a perda de um ente querido, e diga assim, ai, mas você não sabe que a morte não existe? Não, né? A gente vai consolar. Agora, o que vai acontecer? Nos estudos eu vou compreender que aquele momento era o momento que aquela pessoa precisava passar por aqui, que ele está bem, que vai, se não está bem ainda vai ficar bem. E que era aquele momento da reencarnação dele. E que bom se ele aproveitou a reencarnação. E que bom que nós estamos aproveitando a nossa reencarnação. E fica uma pergunta para nós. Nós estamos aproveitando a nossa reencarnação? Será que nós estamos aproveitando? Eu tenho dias, sinceramente, que eu penso assim, criatura, olha, que quando tu desencarnar, tu vai ver no telão lá, né? Vamos colocar um telão bem grande, e para espírito, o telão é maior ainda. É sério. Ainda por cima é em 3D, assim, sabe? Tipo, tudo ali o que a gente fez, deixou de fazer, para o espírito é uma coisa bagual. Né? Daí tu vai pensar assim, eu tive lá na Terra, podendo evoluir um pouquinho mais, e olha só o que eu fiz, olha só o que eu deixei de fazer. Por quê? Porque é agora o momento. Já falamos em outras oportunidades, nós não somos mais trabalhadores da última hora, precisamos ser trabalhadores da primeira hora. Nós precisamos agora. Ah, mas como que eu vou trabalhar? Como que eu consigo trabalhar? Primeiro, dentro de nós mesmos. Porque se eu tô ferida, já é mais difícil eu passar algo para alguém. Mas também tem uma coisa. Às vezes, quando a gente está ferida, às vezes, quando a gente está machucada, a gente também pode fazer algo. Por quê? Porque a gente às vezes coloca a nossa dorzinha no bolso e vai enxugar lágrimas de outros irmãos. Isso tem acontecido muito. O mundo ele não está perdido. Às vezes a gente acha, mas ele não está perdido. Tem muita coisa boa que está acontecendo. E uma das coisas boas que está acontecendo, que a gente vai entender,
é as crianças agora que estão nascendo. Vocês percebem que elas são, vamos usar esse termo, mas elas são um pouquinho diferentes? Parece que elas já vieram, assim, tipo, prontas para muita coisa. É claro que precisa os pais trabalharem a questão principalmente a questão da moral, mas elas são super inteligentes, elas têm uma sensibilidade que às vezes a gente fica pensando, né, da onde está saindo isso? Mas como que da onde está saindo isso? Olha quantas reencarnações aquele de 2 anos, por exemplo, já teve. A gente vai olhar, ai, 2 aninhos, a criatura é mais velha que nós. Ela só está ali naquele corpinho de criança. Ou seja, ela já aprendeu muita coisa, de repente aprendeu muito mais que nós. E está aqui agora para ajudar na evolução. E quantas... Alguém sabe, por exemplo, aqui, quantas vezes nós reencarnamos? Muitas, né? Será que existe um número determinado para cada um? Não, né? Porque tudo vai depender do jeito que eu vou estar caminhando. Às vezes eu vou caminhar um pouquinho mais devagar. Às vezes eu vou caminhar um pouquinho mais rápido. Às vezes eu vou tentar buscar mais coisas espirituais para a minha vida. Às vezes eu vou tentar fazer sentido para as coisas especiais, essenciais, os sentimentos na minha vida. O material, a gente sempre fala, né? Ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante, nós precisamos do material. E isso me recorda muito, principalmente, quando algum familiar adoece, quando um filho está doente. Então isso a gente tem noção de que o material é extremamente importante, mas e o espiritual? E se eu estivesse hoje preparando a minha mala para desencarnar? Nós estamos falando de reencarnação, mas se eu estivesse preparando a minha mala para o desencarne, o que estaria ali dentro da minha mala? Que sentimentos estaria ali? Porque eu sei que eu não vou levar a casa, eu não vou levar o carro, eu não vou levar, né? Nem a sogra. Tem como levar também. Então o que a gente vai levar? Os sentimentos. Só que eu queria dizer agora que é só os bons. E não é. Porque o que nós somos aqui agora, nesse momento, na despedida, nós também seremos em outro plano. Só que daí tem uma coisa melhor ainda. Que agora, já estamos no nosso horário. Tem uma coisa que é melhor ainda. A gente ainda tem mais uma oportunidade. Porque não vai ser a última não, hein? Nós não somos anjinhos ainda. Não vai ser a última. Só que para que esperar tanto, né? Para que esperar tanto? Para que esperar desencarnar, uma próxima, dizendo assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não faço questão de mudar, as outras pessoas que me incomodam. E incomodam, né? Só que, por que não aproveitar esse momento, o agora, essa oportunidade que ainda nós estamos aqui? Quantas vezes a gente sentiu vontade de dizer assim para alguém, olha, tu é importante para mim, e a gente não disse? Quantas vezes a gente sentiu vontade de dar um abraço em alguém e a gente não deu? Porque a gente ficou pensando, o que será que ele vai pensar? O que será que ela vai pensar? Quantas vezes a gente sentiu vontade de pedir perdão e não pediu porque a gente pensou, quer saber, ele tinha que pedir também. Ela tinha que pedir também. Só que as coisas do outro é responsabilidade do outro. Ele está fazendo a mala dele, mas nós também estamos fazendo a nossa mala. Quantas vezes a gente poderia ter escutado mais? E quantas vezes a gente vai ter oportunidade ainda de escutar mais? Que amanhã, ou que daqui a pouquinho, quando nós sairmos dessa casa espírita, nós possamos refletir sobre isso. E eu quero fazer até uma proposta para os irmãos que estão aqui. E todas as propostas, todas as que a gente combina aqui, eu faço junto, tá? Acreditem, eu faço junto. Acho que vai dar muito, não vai dar o nosso horário, senão a gente vai fazer uma... E hoje a presidente não está, né? Seria mais fácil ainda para a gente fazer uma dinâmica aqui rapidinho, mas não vai dar hoje para o horário. Mas eu vou lembrar de fazer na próxima. Tragam os celulares.
tá? Então, quando chegar em casa, em algum momento, se você sente vontade de mandar uma mensagem para alguém, que não vai trazer nenhum problema, mas que faz tempo que você não manda, para um familiar, para um parente, para um amigo, mande. Se você sente vontade nesse momento aqui, ó, que tem alguém junto, do seu lado, de dizer o quanto ama, diga. Se você sente vontade de simplesmente pensar em alguém que já partiu e dizer assim, ó, tu tá fazendo falta aqui. Como tu faz falta? Mas segue aí, tá? Segue, porque eu tô seguindo aqui. Segue, porque agora é o momento de te seguir, porque em breve nós vamos nos encontrarmos. E que coisa mais linda quando aqueles que partiram antes de nós, e quando nós saímos daqui, muitas vezes com saudade dos que aqui ficaram, a gente vê lá no outro plano, aquela pessoa que deixou tantas saudades agora nos recebendo de braços abertos. Que maravilha a reencarnação. Que maravilha acreditar que através da reencarnação, sim, Deus é justo e não pune apenas uns. Até porque Deus não pune, mas Deus acolhe. E às vezes aquilo que a gente acha que é ruim, que está nos afetando, é a lei de causa e efeito. Então, irmãos e irmãs, eu espero que de alguma maneira, né, a gente tenha um tempo bem limitado, mas eu espero que de alguma maneira vocês possam sentir nos corações de vocês que nós não estamos sós e que essa questão da reencarnação ela possa cada vez mais ser refletida sobre nós. Nós estamos num centro espírita e eu digo no geral, então a gente tem que falar sim sobre a morte, a gente tem que falar sim sobre a reencarnação, a gente tem que falar assuntos sim que às vezes não é muito falado, mas que sobre o aborto, por exemplo, a gente tem que falar sobre sexualidade, a gente tem que falar sobre sexo com consciência, porque isso tudo está nos livros. Inclusive no Divaldo Franco tem um livro que se chama Sexo e Consciência, que daí ele vai cair sobre terra o que muitas pessoas acham sobre o sexo, e que muitas vezes muitas pessoas ainda julgam algumas situações, quando na verdade o principal motivo que nós temos que ter, e o comportamento, é cuidar dessa energia que é o sexo. Ah, mas o que tem a ver com reencarnação desde isso? Parece um assunto mais delicado ainda, né? E aí de quem tem a coragem de falar sobre esse. Mas o que tem a ver com a reencarnação? Só um exemplo, que agora mesmo estourando o tempo, nós ficamos ligados, isso é no livro, tá? Não estou eu dizendo. Nós ficamos ligados mais ou menos depois de ter um relacionamento sexual com alguém, por uns 6 meses fica aquela energia. Alguém que diz assim, eu não tô mais com ele, eu não tô mais com ela, passou os 6 meses? Por quê? Porque é uma troca de energia. Então, por esse tempo fica. Daí imagina se sem terminar esses 6 meses, nós já estamos nos relacionando com outra pessoa. Olha só a energia que fica. Isso traz o quê? Traz muitas vezes perturbações espirituais. Perturbações espirituais, tá? É Sexo e Vida, Sexo e Consciência do Divaldo Franco, para quem quiser acompanhar. E a reencarnação nesse sentido? A gente sabe que quando a gente vai nos prepararmos, né, para reencarnarmos, a gente vai ser de acordo com aquilo que a gente praticou aqui nessa existência. Então, muitos de nós precisamos estar atentos a todas as nossas questões aqui, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente deixa de praticar, mas principalmente que o amor seja o nosso norte. Estamos no mesmo barco, irmãos e irmãs, e Jesus, ele está no leme. Eu quero deixar essa mensagem, quero dizer que eu tenho certeza absoluta que enquanto nós estamos falando aqui, enquanto nosso irmão também já está se preparando para fazer a prece, há enfermeiros aqui trabalhando com muitos de vocês, comigo, quase com a maioria de nós, né? Para que a gente consiga ter um auxílio ainda melhor. Basta a gente se entregar. Então, desejamos uma abençoada noite a cada um, que assim seja. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa gradez e possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos, e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Poema de Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. Eu continuarei sendo eu mesmo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.